Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do DoctonCast, o podcast da rede de ensino Docton. Tudo bem com você, Fábio? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo. E Fábio, hoje a gente vai falar de um assunto super importante e que eu tenho interesse particular, é claro, que é sobre saúde feminina. Exatamente, Ari, um tema essencial para a saúde pública e é um tema que a gente tem que falar o ano inteiro, não só em datas comemorativas. E você sabia, Ari, que as mulheres são mais de 51% da população brasileira? O que a gente, a maioria já sabia. Pois é. A gente é a maioria. E por isso o nosso bate-papo vai mostrar um pouco mais, né, sobre esse cuidado integral, desde a saúde ginecológica até a saúde mental, que impacta diretamente aí a qualidade de vida das mulheres em todas as fases da vida. E para conversar com a gente sobre esse assunto super importante, a gente convidou uma profissional que é especialista em saúde da mulher, é professora aqui da casa, professora Sueli, seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada, eu que agradeço o convite de vocês. Estou muito feliz de você ter aceitado, porque esse é um assunto super importante e eu, particularmente, tenho muito interesse. Todas nós, né? Sim. Para começar, eu queria te perguntar o que significa na prática, tá? Cuidar da saúde da mulher de forma integral. Ótima sua pergunta, porque toda vez que nós falamos sobre mulher, né, nós pensamos na saúde ginecológica. Sim. Né, somente nos problemas relacionados ao órgão genital feminino, e a saúde da mulher vai muito além. Né? Quando você pergunta integral, é realmente a definição de saúde, bem-estar físico, mental, social. Então a saúde da mulher, ela engloba tudo isso, não só a questão ginecológica, mas engloba a questão psicológica, engloba a questão social, né? E hoje, infelizmente, a questão emocional, ela nos preocupa muito, que nós temos observado um número muito grande de mulheres que, na verdade, elas acham que estão com um problema biológico, um problema fisiológico, mas, na verdade, a origem do problema é um problema emocional. E está afetando. E afeta diretamente. Né? Exemplo, o vaginismo, né, que é um problema muito comum, pouco se falado, né? Se fala muito pouco sobre o vaginismo. E o que é o vaginismo? É aquela mulher que ela tem constantes dores, né, na região genital, principalmente durante o ato sexual. Então, a relação sexual para ela é terrível. Ela não consegue ter uma relação completa, né? Ela não consegue, às vezes ela consegue satisfazer o parceiro, mas não consegue se satisfazer porque ela não sente nenhum tipo de prazer, né? Muito pelo contrário. Ela sente dores, desconforto. E o vaginismo, ele tá ligado a questões emocionais, às vezes traumas emocionais, né? Que desencadeiam no futuro essa repulsa, por exemplo, a relação sexual, né? Antes de vir para aqui mesmo, eu estava lendo o que acontecido lá, acho que no Ceará, né? Daquela moça que foi agredida pelo namorado, né? Levou 60 socos, completamente deformada. Possivelmente ela vai fazer várias cirurgias, parece que ficou toda deformada, né? Mas ela vai ter que ter um apoio psicológico futuro para conseguir se relacionar novamente com uma pessoa. Né? Isso impacta diretamente na qualidade de vida dela, né? Da qualidade de vida social, emocional e principalmente sexual. Com certeza. Sueli, quando a gente fala em saúde da mulher, em cuidado com a mulher, a gente pensa muito na saúde ginecológica, como a gente acabou de citar aqui agora há pouco. Quais exames e acompanhamentos são fundamentais nesse sentido? Olha, quando a gente fala em saúde da mulher, vamos falar da questão ginecológica, né? Primeira coisa que nós sempre pedimos para as pacientes é o exame citopatológico, né? O exame de preventivo. Algo que eu trabalho no serviço público, né? Além de professora, sou enfermeiro de serviço público. Algo que eu fico assim chateadíssima. Eu falo isso sempre para os meus alunos, falo isso para as minhas pacientes, porque o Ministério coloca algumas metas, algumas regras para nós, que não é a nossa realidade. Pode ser a realidade de outras cidades, mas aqui do nosso estado, da nossa cidade, não é. O primeiro exame de Papa Nicolau aos 25 anos. Né? Eu trabalho numa realidade onde a menina ela tem a primeira relação sexual dela muito cedo. Né? Com 11, 12 anos, 13 anos. Então, a partir do momento em que a mulher tem relação sexual, ela tem que fazer o exame de Papa Nicolau, porque é a forma ainda mais eficaz de nós detectarmos aquelas lesões
que podem se transformar num câncer, né? Ou também fazer detecção precoce de algumas ISTs, né? O Ministério da Saúde, o ano que vem, vai lançar um tipo de coleta um pouco diferente, onde nós vamos fazer a coleta do DNA do HPV, né? Então a mulher vai poder ficar 5 anos sem fazer o exame, porque a precisão será bem maior. Mas por enquanto, a mulher, ela deve fazer o exame assim que ela tem a primeira relação sexual, né? E o Ministério coloca para nós, profissionais, a partir dos 25. Eu não concordo, né? Mas eu falo sempre com as minhas adolescentes, com as minhas pacientes, começou a ter relação, venha, agende seu exame, né? O exame, ele é gratuito. Uma outra coisa que a gente tenta combater essa ideia de que o exame dói. Não, ele é um pouco desconfortável, né? Mas não dói. E eu tento conversar muito com as minhas pacientes antes, tento orientar, tento deixar, né, assim, transcorrer de uma maneira bem tranquila, porque durante também o exame de preventivo, que o enfermeiro consegue coletar muitas informações e aproveita para orientar, porque é assim, impressionante, pessoal, a quantidade de mulheres que tem pouca informação sobre o seu corpo. Tem mulheres que não conhecem o seu corpo, né? E tem vergonha, às vezes, de perguntar. Não pergunta para o médico, né? Tem vergonha de perguntar para o médico. Então, eu tento deixá-las assim, o mais à vontade possível para elas poderem relatar e a gente tentar tirar dúvidas. Então, seria o exame de Papa Nicolau, a mamografia, a partir, assim, dos 40 anos, né? Até antes, para aquelas mulheres que têm história na família de câncer de mama, né, ou apresenta algum tipo de alteração, mas o Ministério coloca também, é outra questão, coloca que a mamografia é preconizada para as mulheres a partir dos 50 anos e a realização a cada 2 anos. Na verdade, eu acho que a partir dos 40, né, eles estão tentando mudar as regras, né, mas para colocar a partir dos 40 anos, né, e realmente de 2 em 2 anos não tem necessidade dela fazer a mamografia anualmente. Se eu fiz uma mamografia, não deu nenhum tipo de alteração, eu posso, né, deixar um tempinho maior, fazer daí a 2 anos. E fazer os exames também. Quando a gente pensa em saúde integral, não esquecer que a mulher tem problema de colesterol, problema de triglicerídeos, né? Problema na tireoide. Então, realmente tem que fazer os exames assim, os exames de rotina, né? Nós temos um problema muito sério com as mulheres que estão quase entrando na menopausa, que é a questão da anemia, né? Osteoporose. Então, esses exames devem fazer parte também da rotina da mulher, né? Não é só, por isso que eu falo, não é só, foi ótima a colocação de vocês sobre a questão integral, não é só problema genital, né? É ver a mulher, observar a mulher como um todo, ela fazer o preventivo, fazer a mamografia a partir dos 40, fazer os exames, né? Um hemograma completo, o lipidograma para ver as taxas de colesterol, triglicérides, fazer os hepatogramas para ver como está o fígado, né? Então é fazer realmente assim, esse eu acho que seria o principal, inicialmente. Voltando um pouquinho, você falou sobre saúde reprodutiva e você falou uma coisa que me pegou demais, que é muitas mulheres não conhecem o próprio corpo. E aí eu queria voltar nessa questão da saúde ginecológica e reprodutiva, porque isso ainda é um tabu. Tem gente que fala muito abertamente, mas a gente sabe que tem muita gente que tem muita dificuldade para falar sobre esse assunto. E aí eu vejo também muitas meninas procurando informações e orientações na internet. No Google. Nada contra o Google. Exatamente. Mas assim, hoje é lá, qualquer dúvida que você tem a respeito disso, você dá uma pesquisada e nem sempre sabe que as informações elas são 100% confiáveis. E aí que entra o papel da enfermagem. Porque muitas vezes a gente tem mais contato com o enfermeiro do que com o médico. E a gente se sente mais à vontade com a enfermeira para conversar. Eu queria que você falasse um pouquinho como que a enfermagem atua para quebrar um pouco desse tabu e para poder passar orientações mais corretas, né? Corretas para as pessoas. Olha, é um desafio para o enfermeiro realmente conquistar, eu acho que tornar, como é que eu vou dizer? Estabelecer confiança. Não é fácil, né? Porque hoje o enfermeiro ele fica muito sobrecarregado, às vezes, com outras funções. Eu falo que, na grande maioria das vezes, eu não sou enfermeira.
porque você faz tantas outras coisas dentro de uma instituição, dentro da unidade, que você esquece o seu papel, né? Por isso que eu gosto muito de dar aula, porque me relembra a minha atuação enquanto enfermeiro, por que eu escolhi a enfermagem, por que eu quis me especializar nessa área, né? E eu aproveito muito quando elas vêm fazer o exame de preventivo comigo, né? Quem faz o exame de preventivo de imunidade sou eu. Então, eu tento acolhê-las da melhor maneira possível para deixá-las tranquilas, às vezes assim, né? E deixá-las estabelecer uma relação de confiança para que elas possam trazer as dúvidas e que eu possa também esclarecer. E é interessante quando você falou da questão do Google, porque outro dia eu tive uma adolescente que veio fazer um exame de preventivo e veio conversar comigo e falou: Sueli, eu sempre pergunto, você está usando algum método contraceptivo? Não. Falei, então como é que você está evitando a gravidez? Ou você está querendo engravidar? Eu jogo assim, né? Então, porque se tiver querendo engravidar, vamos conversar antes, né? Vamos já começar a fazer o seu, como se diz, antes de você começar o pré-natal, já vou te dar as orientações, né? Aí ela, não, eu tô fazendo um negócio que eu aprendi na internet. Meu pai. Você aprendeu na internet? Eu até coloquei isso para os meus alunos nas curiosidades na aula, né? Depois da relação sexual, jogar Coca-Cola lá na vagina. Brincadeira. Sério. Isso. Pior que tem mesmo. Que eu pesquisei, tem. Eu falei, como é que é? Aí faz assim, ó. Eu falei, onde você achou isso? Aí ela me mostrou e ela realmente estava fazendo. E segundo, ela estava dando certo. Meu Deus. Né? Eu falei, mas como é que você faz, minha querida? Aí ela falou, não, a gente tem lá a relação sexual, aí depois eu vou lá e joga Coca-Cola. Pai amado. Aí eu fui explicar para ela, falei, meu coração, o que acontece? A vagina, ela tem uma microbiota, ela tem alguns micro-organismos que são benéficos, né? Que protegem. Você, quando coloca a Coca-Cola lá dentro, você está tirando o que é benéfico, né? Pode estar tirando também o esperma, o restinho de esperma. Você deu sorte, você libertou. Mas não tem comprovação científica, né? E você está tirando, você está modificando a sua flora vaginal. Aí você vai, aproveita, orienta, né? Mas para você ver que a internet é muito boa, com certeza. Não estou falando mal do Google de maneira nenhuma. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas a pessoa tem que saber o que buscar. E aí nos preocupa esse tipo de conduta. A mesma coisa, evitar a gravidez com o coito interrompido, tirar fora lá na hora. Eu falo, gente, não funciona assim. Então a gente aproveita esses momentos para poder orientar. Aí nesse momento eu me sinto enfermeira. Eu falo assim, aí tá, né, o porquê que eu estudei tanto, né? Mas eu acho que a enfermagem está ganhando muito espaço, né? Eu vejo que as minhas pacientes, por exemplo, são 9 anos dentro do PSF. Eu trabalhei 4 anos, né, na atenção à saúde da mulher aqui em Caratinga. Eu fui muito feliz, eu falo que fui muito feliz na época que o secretário confiou numa vontade nossa e nós tivemos a oportunidade de criar, né, a unidade 5, né? Eu fui a primeira enfermeira da unidade 5, então lá trabalhei por 4 anos. Então foi maravilhoso, a gente fez um trabalho incrível, eu agradeço muito, aprendi demais com a doutora Shirley Ferreira, que hoje está em Belo Horizonte, ela assumiu o departamento de ginecologia da UFMG, uma sumidade, eu falo que eu aprendi demais com aquela mulher, né? Então nós fizemos um trabalho muito, muito bacana na época, de prevenção ao câncer de colo. Então, eu vejo que o enfermeiro que quer realmente, né, ele consegue fazer um bom trabalho, ele consegue ser um bom profissional, né? Acolher, receber, mas principalmente ouvir. Eu acho que a gente tem que lançar a mão de um tempinho do nosso dia a dia para poder ouvir. Hoje, né, eu já estou velha também de casa, né, mas hoje eu tento ouvir mais e falar menos, né? E eu não posso, em momento nenhum também, como se diz, não é discriminar, tá faltando a palavra, não entender o conhecimento igual a ela. Eu brinquei com ela, né? Eu fiquei espantada, porque eu nunca tinha ouvido isso na vida, né? Mas eu não posso brigar com ela. Claro. A gente riu juntas. Eu falei, tá funcionando, né? Mas em contrapartida, porque eu não posso, porque senão
como se diz, A forma como você acolhe pode fazer ela com que ela não procura mais. Ali naquela situação, você procurou encontrar uma forma de explicar para ela, olha, isso não é o certo, existem outros métodos, o correto é isso, é aquilo. Então. Mas isso é um desafio. Porque tem momentos, gente, que você pensa assim, meu Deus do céu, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Como eu vou agir nessa situação? Com certeza. Né? É muito difícil. Mas é muito bom. Eu falo que assim, o dia que eu posso fazer, eu percebo que eu fiz uma diferença, que eu orientei, nossa, você sai gratificada a mesma coisa quando um aluno te faz uma pergunta, né? Que você pensa, meu Deus do céu, de onde você tirou isso, né? Aí a gente sai assim satisfeito com a resposta e que, né, o entendimento o aprendizado que ele adquiriu. Então. Agora a gente vai para um assunto que a gente vai falar sobre gravidez e pós-parto. A gente sabe que os corpos das mulheres passam por transformações intensas, né? Tanto durante a gravidez quanto o pós-parto. E aí eu queria saber de você, Sueli, quais tipos de cuidados são essenciais para as mulheres durante esses períodos, né? Seja gravidez, pós-parto. Fábio, o que seria o ideal seria, antes da mulher engravidar, ela buscar orientações, né? E nós já começarmos a ter uma conversa com ela, explicando que a gravidez é um processo fisiológico, que vai ocorrer mudanças, porque muda, né? Completamente. Pele, o corpo, ela vai ganhar peso, né? A alimentação tem que ser um pouco... a gente pode dar orientações referentes à alimentação dela, o estilo de vida, né? E agora, tem muitas mulheres que sofrem muito com a gravidez, né? O corpo modifica muito, elas acabam... eu falo que gravidez não é doença, mas até certo ponto, né? Porque tem algumas, né? Nós temos as patologias obstétricas que deixam a mulher, assim, completamente devastada, né? Sente muito enjoo, por exemplo. Mas eu acho que é mais além, né? Tem questão da diabetes gestacional, a pré-eclâmpsia, o risco da eclâmpsia. Alteração hormonal, que é uma coisa que pouco a gente fala, mas a gente sabe que tem muito. E tem a questão também, gente, que a mulher, durante a gestação, não são todas, né? Ela tem uma perda da libido. Então, impacta diretamente na vida conjugal dela. E também ela tá gestando. Sim. E às vezes há uma cobrança. Aí eu percebo que muitas... a autoestima cai um pouquinho, né? Muitas ganham peso, começam a aparecer os plasmas, aquelas manchas, né? Então, às vezes o parceiro não está muito bem preparado para isso, começa a cobrar demais, aí tem os outros filhos, então começa a ter também um impacto emocional, né? Se a gravidez transcorreu tranquilamente, ela tem um apoio, uma estrutura, eu falo muito com as minhas gestantes, vocês têm que ter uma rede de apoio, né? Vocês têm que ter uma pessoa para ajudar vocês, às vezes com as outras crianças, lá na maternidade, logo após o nascimento do bebê, e tem mulheres que estão completamente sozinhas, então elas ficam muito aflitas, né? Às vezes a gravidez não foi algo planejado, acabou desestruturando, modificando os planos, aí nós já estamos pensando numa possível depressão pós-parto que pode vir a acontecer, né? E há muita expectativa, ganhei o bebê, vou voltar a minha forma antiga, e nem sempre é assim, porque o corpo leva um tempo, né? A mulher ela leva um tempo para se recuperar de uma gestação, né? Então às vezes vem a cobrança, vem a questão da amamentação, que todo mundo fala maravilhas da amamentação, né? A amamentação é maravilhoso. Lindo, coisa né? Linda. Eu falo que o pessoal romantiza muito a amamentação. Não é fácil, gente. Dói, incomoda. A mulher parece que está sendo sugada, estão sugando todas as forças, né? Então a mulher, às vezes, ela entra num processo de avitaminose, perde todas as vitaminas, fica extremamente fraca, né? Desanimada, não tem vontade para nada, impacta na questão conjugal,
né? Então, tudo isso tem que ser muito bem. O ideal seria, você vai engravidar? Senta aqui, vamos conversar. Inclusive o parceiro. Exatamente. É engraçado, né? Você fala parceiro. Os homens dificilmente acompanham a mulher no pré-natal, né? E deveriam. Eu acho que poderia ter uma política para, não vou falar forçar, mas incentivar os homens. Pelo menos precisa ir a todas as consultas de pré-natal, mas pelo menos em algumas, para eles também receberem a orientação, porque também a gente também não pode ser leviano e falar, o homem também não está preparado. Sim. Muitos homens não estão preparados para serem esposos, não estão preparados para serem pais, né? Ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Aí vem, a gente fica muito preocupado com a gravidez na adolescência, porque são dois, às vezes, adolescentes que vão cuidar de um bebê. E aí vem no início a revolta dos pais. Por que ela engravidou? Oh, você foi engravidou a menina do fulano. Então, tudo isso também impacta. Aí, mais uma vez, bate diretamente na saúde mental. Sim. Né? Aí nós temos tantas meninas, assim, rejeitando mesmo os bebês, né? É difícil, eu falo que esse tipo de trabalho, o médico às vezes não consegue, lá na consulta, durante a consulta de pré-natal, que ele está preocupado, realmente, a mulher está preocupada com o bebê, né? Ele não tem esse tempo, esse enfoque do olhar como um todo. Aí entra a enfermagem. Sim. O cuidar da enfermagem. Porque nós temos que estar prestando atenção. A gestante chega, né? Ela já sabe que eu cobro tudo, eu falo tudo. E eu brigo também, né? Gestante que não vem ao pré-natal. Eu brigo. Por que você faltou? Seu pré-natal estava marcado. Eu fui para a roça. Mas por que você foi para a roça no dia do seu pré-natal? E por que você não fez isso? Então eu sou tida como uma enfermeira chata. Porque eu cobro, eu realmente cobro. Você não fez sua ultrassonografia? Por que você não foi fazer? Igual dia uma virou pra mim e falou assim: Sueli, desculpa. Eu falei, você não tem que pedir desculpa pra mim, não? É pra você. Desculpa você pedir pro seu filho. E você está sendo negligente com o seu filho. Já são 16 anos, né? O pai tem 17. Eu falei, não precisa chorar. Eu não estou brigando com você. Eu só estou te cobrando, que é minha obrigação te cobrar. Mas não peço desculpa. Você não tem que pedir desculpa pra mim. Não sou eu que estou carregando um bebê. Você tem que pedir desculpa pro seu filho que você não fez os exames. Ela já estava com 20 semanas e não tinha feito os exames iniciais. Por 2 vezes ela não foi fazer. E não foi fazer o ultrassom. Agora eu prometo que eu vou fazer. Falei, você não tem que prometer pra mim. Você tem que prometer pro seu bebê. Que é o seu bebê que você está colocando em risco. Né? Então, esse trabalho mesmo, sabe? Que eu cobro mesmo. Esse trabalho, o médico não consegue, coitado. Pode até, a minha médica, por exemplo, ela é extremamente atenciosa, o pré-natal dela é incrível, todas as gestantes elogiam muito, mas são muitas gestantes para o pouco tempo de atendimento, né? Então ela tem que realmente focar. Aí nesse momento entra a enfermagem. Se todos os meus colegas fizessem, não como eu, né? Eu não dou exemplo, não. Mas cobrassem e tivessem realmente. Eu presto atenção na gestante entrando. Que eu já olho dos pés à cabeça. Que eu observo se não está começando os edemas, né? A forma de andar. Porque chega um momento, eu falo com elas, meu bem, pode andar. Abre as perninhas, joga a barriga para frente, segura, que é assim mesmo. Né? Como é que está? Está doendo? Onde está a dor? Quando começa? Já observou se essa dor vem constantemente, se ela tem ritmo? Então, eu acho que essa é a grande função da enfermagem, né? Realmente acolher bem, não brigar. Né? Não brigar, de vez em quando eu brigo. Acolher bem e orientar. Sim. Sabe? Eu acho que é o principal. As nossas mulheres, elas carecem muito de orientação, gente. A brasileira, eu falo, meu Deus, a brasileira se acha esperta, mas não é não. A maior parte, né, das mulheres, elas acham que sabem, buscam informação equivocada e tem vergonha de buscar a informação concreta, sabe? Sim. E ainda passa, a gente falou que saúde da mulher não é só a saúde reprodutiva, mas não tem como fugir desse assunto, né? E aí, pegando um gancho com relação a essa questão de informação e de orientação, eu queria te perguntar sobre a questão da dignidade menstrual. Porque isso afeta
a nossa saúde física e mental, emocional principalmente. Tem mulheres que têm, né, várias crises e principalmente para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, porque ali falta informação, o próprio absorvente para elas poderem conseguir lidar com essa situação. Tem pessoas que acham absurdo, né? Fornecer absorvente. Olha, cada mulher responde de uma forma, né? Nós temos mulheres que têm cólicas menstruais horrorosas. E não só a cólica, ela tem toda aquela síndrome pré-menstrual. Cólica, ela tem dor de cabeça, ela tem enjoo, tem mulheres que têm episódios de vômito, diarreia, né? E uma mulher faltar ao trabalho por dismenorreia é um absurdo para a maior parte das pessoas. Só que é muito complicado, é muito difícil. Só quem passa e é profissional de saúde sabe. Porque mexe, não é só o fluxo menstrual, é todo o corpo, né? Uma alteração hormonal que mexe com todo o corpo. Há uma alteração do humor, né? Além das dores, realmente, é corpo mole. Não é, né? E para as pessoas entenderem isso, porque não é toda mulher que tem cólica. Não, tem gente que passa bem. Tem pessoas que passam muito bem pelo período menstrual. Agora, tem mulheres que sofrem demasiadamente. Eu acho que falta aí orientação, informação, né? E, por exemplo, se eu tenho uma dismenorreia severa, eu tenho que buscar assistência médica. Por quê? Porque menstruar para mim é um horror. Então, nós vamos suspender a menstruação. Ou, se não, nós vamos tentar regular o ciclo menstrual, diminuir esses inconvenientes. Porque a qualidade de vida da mulher também, meu Deus, a mulher ficar menstruada 7 dias, sangrando 7 dias. Aí não consegue, além do trabalho, né, ela não consegue cuidar dos filhos. Isso impacta nela. Ela não consegue, às vezes, ser a esposa que ela espera ser, ela não consegue ser mãe, ela não consegue ser esposa, ela não consegue ser profissional, né? Então ela tem que realmente buscar. Hoje nós temos meios. Mas suspender a menstruação é perigoso. Não, gente, não é. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Tudo tem que ser muito bem analisado. Vamos sentar, vamos ver, vamos ver a sua história clínica. Menstruar para você, na verdade, é um problema, é uma doença. Então, vamos suspender a menstruação. Ou vamos tentar reduzir esses desconfortos. Agora, tem mulheres, gente, que infelizmente não têm condições de comprar o absorvente. Parece bobo, né? Parece bobo. Mas não é. Mas não é. Gente, eu imagino uma mulher usando toalhinha ainda em pleno século XXI, ou usando papel higiênico dobradinho. Não dá. Miolo de pão. Eu já ouvi falar de miolo de pão. Nossa, essa daí eu não conhecia, não. Miolo de pão. Mas dá pra pensar porque é absorvente, né? Mas eu acho que é uma política. E, na verdade, eu acho que igual tem os banheiros públicos, deveria ter lá absorvente. Sim. Né? Para todas as mulheres. E a mulher que realmente tem um distúrbio menstrual, buscar, gente, orientação, buscar informação, realizar uma consulta médica e verificar com o ginecologista a possibilidade de suspensão da menstruação. Agora, não é só o período menstrual. Tem mulheres, por exemplo, que têm miomatose, né? O mioma faz com que a mulher sangre muito. Né? Então a mulher fica fraca, fica anêmica, não tem disposição para nada. Mesma coisa endometriose. Né? Então são situações que têm que ser levadas em consideração e que às vezes a pessoa fala assim, não, isso aí é charminho. Não é, não. Aí, até aproveitando esse gancho que você falou, e eu já ia te perguntar justamente sobre a questão da endometriose, que está diretamente ligada a essa questão da dignidade menstrual. Que a OMS estima que aproximadamente 190 milhões de mulheres no mundo sofram com essa condição. Tem muita gente, como você disse, que acha que é frescura, mas como que a gente pode dar sinais para a mulher identificar e tratar essa questão da endometriose? Você falou que na OMS no mundo são 190 milhões. No Brasil são 7 milhões. Só no Brasil. Só no Brasil. É uma situação assim... É um assunto que foi muito falado na mídia, né, recentemente. O grande problema da endometriose é que se você me perguntasse se ele tem causa, até agora não tem uma causa específica. A gente não sabe por que endometriose ocorre. O que é endometriose?
O endométrio, né, daquela mulher que tem os ciclos menstruais regulares, ele tem que descamar em forma de menstruação e sair pela vagina. Por algum motivo, ao invés de ele sair pela vagina, ele vai para outros locais. Ele toma conta. Na verdade, ele migra, né? Ele sai ali da parte do útero, parte interna do útero, e normalmente ele vai para as trompas, pode se alojar nas trompas, que é um dos mais comuns, mas ele pode ir, porque entre a trompa e o ovário tem um espaçozinho, né? Então ele pode sair pelas trompas, ir pro ovário, meu pai, como ele pode ir para a região abdominal pélvica da mulher. Então, a endometriose é a presença do tecido endometrial, que deveria sair pela vagina em forma de menstruação. Indo para outros locais. O mais comum, nas trompas. Né? O que vai grande causa de infertilidade, né, feminina. Mas ele pode ir para o ovário, como ele também pode ficar ali na região abdominal. E o problema, a endometriose causa muita dor. Muita dor. Muita dor. E não só dor, né? A mulher, como se trabalha com a mulher como um todo. E então a mulher percebeu que ela está tendo muito sangramento, muita cólica, e não está prevenindo a gravidez, e não consegue, né, engravidar, já liga o alerta dela. É um sinal de alerta. O problema da endometriose é que, se você for pesquisar a fundo, há uns anos atrás não se falava muito, né? Não se tinha muito caso. Por quê? Porque é difícil diagnosticar. Um ultrassom simples, ele não identifica. Tem que ter ela identifica, mas tem que ter um preparo. E o profissional ele tem que estar muito atento para isso, né? Às vezes as mulheres reclamam, eu vou fazer um endovaginal, eu tenho que usar o lactopurga? Tem. Por quê? Porque as alças intestinais acabam escondendo alguma coisa. A presença de gases esconde. Então tem que usar para ficar tudo livrezinho para conseguir visualizar. E hoje a gente tem profissionais especialistas, ginecologistas especialistas no tratamento da endometriose. Porque afeta realmente. Afeta o dia a dia, afeta a autoestima, principalmente da mulher, né? Agora, o melhor, para fazer o diagnóstico de endometriose, o melhor seria uma ressonância. Hoje eles falam que é ressonância. Há uns anos atrás fazia laparotomia, mas hoje o preconizado é ressonância ou um ultrassom. É um ultrassom de mapeamento para endometriose, mas não são todos os profissionais que fazem, né? Mas é importante a mulher, vou fazer um ultrassom endovaginal, esvazia bem, vai no intestino, toma lá os lactopurga, os flagás bonitinho, para conseguir visualizar, para que o profissional que for fazer, mas eu vou fazer endovaginal, para que eu... Aí é falta de orientação, né? Para que eu preciso? Para esvaziar tudo bonitinho e conseguir pelo menos ter uma ideia. Possa ali ter uma endometriose. Isso afeta diretamente a qualidade da sua vida. Nossa, mãe, né? Imagina, sentindo dor constante. E fora que dói durante a relação sexual também, né? Então, quer dizer, ela tem dor o tempo todo. O tempo inteiro. E fora que afeta. A trompa fica inutilizada. O ovário, se der no ovário, vai ficar inutilizado. Né? Na região abdominal, ela vai ter que fazer, infelizmente, não tem como tratar com medicamento. Tem que fazer um procedimento cirúrgico. Ou seja, vai só complicando. Só vai complicando. Agora a gente vai falar sobre o climatério e a menopausa, ainda cercados de desinformação. A gente bateu muito nessa tecla aqui, desinformação. Muita gente, por exemplo, Sueli, encara a menopausa como um fim de ciclo ou com muitas mesmo, conotações negativas. E a enfermagem, ela pode ajudar a mulher a atravessar essa fase com mais qualidade de vida e principalmente autoestima, porque na menopausa a mulher já vai começando ali a perder a autoestima, muitas das mulheres. É bom a gente entender a diferença entre climatério e menopausa primeiro. Por favor. Né? Precisamos entender. Porque o climatério ele antecede a menopausa. Né? Normalmente a mulher ela entra no climatério antes mesmo do fluxo menstrual dela cessar, né? Eu falo que a mulher, assim, a partir dos 40 e pouquinhos, ela já começa a entrar no climatério, porque já há uma redução na questão reprodutiva, né? Não são tantos hormônios produzidos, né? Mais dificuldade de engravidar, né? Então ali ela já está entrando no processo do climatério.
esse processo pode durar anos, tá? A menstruação foi embora. Tem 1 ano que a menstruação não vem. Aí eu posso dizer que ela entrou na menopausa. Tá? E a menstruação cessou não quer dizer que ela não tem mais hormônio nenhum. Ela ainda produz hormônios, né? Principalmente o estrogênio, mas em pequena quantidade. Aí começam, né, a ter a perda da libido, ressecamento, né, da pele, principalmente ressecamento lá embaixo, que é extremamente seco. Aí há uma tendência a desenvolver a osteoporose, né, e outras questões também. O ideal, tem muita gente que fica com muito medo da reposição hormonal, ela fala, nossa, gente, se a mulher tomou anticoncepcional a vida inteira, praticamente, a vida reprodutiva dela inteira, por que ela não vai tomar? Sim, anticoncepcional é hormônio, né? Hormônio. Basicamente. Né? Óbvio que nem todas as mulheres podem. Sim. Aquela mulher que teve um AVC, aquela mulher que teve um câncer, a mulher que tem um problema cardíaco, a mulher que tem um problema circulatório grave, trombose, não vai utilizar, isso a gente já sabe. Mas aquela mulher que usou o anticoncepcional durante quase toda a vida dela, por que ela não vai usar o hormônio para melhorar a qualidade de vida dela? Isso, claro, se o climatério, os sintomas do climatério da menopausa estiverem incomodando, os fogachos, né? Essa secura vaginal que impacta na qualidade sexual, da vida sexual dela. Mas é tudo muito individualizado. A gente tem que pensar que cada caso é um caso, né? Mas não tem que jogar pedra na reposição hormonal. Por favor. E outra coisa, eu falo muito com as pacientes. Vamos começar a trabalhar desde cedo para a gente ter uma, como se diz assim, uma menopausa melhor. De que forma? Atividade física, já está comprovado. Atividade física auxilia e muito na produção de outros hormônios, né? Na manutenção por um bom tempo ainda de uma quantidade de estrogênio. Então a mulher que pratica atividade física e tem uma boa alimentação, nossa, ela vai ter uma vida... Ela vai ter massa muscular, ela vai produzir músculo. Porque um problema da menopausa também é a perda da massa muscular. Né? Então ela vai ter músculo. Fazer musculação, né? Depois dos 40 já vai ajudar, ajuda uma alimentação. E a gente tem hoje alguns medicamentos fitoterápicos que auxiliam, né, a manter essa qualidade de vida. Só que também tudo tem que ser muito bem, como se diz, não é receita de bolo para todo mundo. Sim. Cada caso nós vamos fazer os ajustes, né? Procurar realmente o médico para verificar, fazer uns exames antes para ver se está tudo bem com a saúde e verificar, eu sofro muito com os calores, eu sofro muito com essa minha alteração de humor, eu não estou bem. Vou fazer reposição hormonal. Então, vamos nos preparar e vamos repor, né, com os hormônios sintéticos. Não, eu não posso usar. Então, vamos fazer uma atividade física, vamos alimentar bem, vamos usar uns medicamentos fitoterápicos para auxiliar. Então, cada caso é um caso. Mas é possível. Entendi. Hoje é possível a mulher passar muito bem pelo climatério, pela menopausa. Mas não adianta também, depois de 10 anos de menopausa, eu querer tirar o atraso. Então, tudo tem que ser antes. Eu falo, atividade física hoje, para a mulher, eu acho que é fundamental. Na verdade, eu falo muito com minhas pacientes assim, gente, atividade física e alimento. Alimento, para mim, é remédio. Uma boa alimentação, ela é de extrema importância, né? Porque durante também o climatério, algo que a boa parte das mulheres fica muito preocupada porque infelizmente há um ganho de peso, né? Há o acúmulo de tecido adiposo, principalmente na região abdominal, que é difícil perder, né? Então o ganho de peso, isso tudo vai impactar diretamente na qualidade de vida dela. Mas Sueli, deixa eu te fazer uma pergunta. Para esse suporte nessa fase da vida, climatério, as mulheres conseguem encontrar no sistema público de saúde? Porque existe uma história de que é tudo muito caro. Você tem que ter muito dinheiro para você cuidar dessa... Isso também é um tabu, né? Vou citar um exemplo. Olha só. Minha unidade, por exemplo. Vou falar da minha unidade, a unidade do trabalho. Nós temos educador físico fazendo atividade física, né? Não só com as mulheres, mas com os homens. Sim. Então, quer dizer, a mulher não precisa. Física, você já tem ali. Eu já tenho ali.
nós temos a médica, nós temos a enfermeira. Sim, sim. No serviço público tem os ginecologistas. Né? Nós temos os hormônios, eles não são tão caros. Tem hormônios hoje muito acessíveis. Né? E os fitoterápicos também, eles não são absurdo. E outra coisa, não vou usar. Então você vai, o seu alimento, por exemplo, alimentos à base de soja, né? Alimentos à base de aveia, o azeite, nós temos a semente de uva, a isoflavona. Então não é algo absurdo. Entendi. Tem alternativas. Tem alternativas. Não posso dizer para você que nós hoje temos para disponibilizar. Aqui no nosso município nós não temos, mas nós temos outros municípios do Brasil que disponibilizam na rede pública a terapia hormonal para a mulher. Mas não é algo também assim extraordinário. Entendi. Entendeu? Eu falo muito, Ariane, que a população brasileira, ela às vezes não coloca a saúde dela como prioridade. A gente na vida tem que estabelecer algumas prioridades. Né? Nem tudo a gente vai conseguir gratuitamente, mas também não é algo que foge muito ao poder aquisitivo do brasileiro, né? Entendi. Você quer fazer a próxima? Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho do sofrimento psíquico que, infelizmente, atinge muitas mulheres, principalmente pela sobrecarga, violência ou outras questões culturais. Você provavelmente vivencia isso de perto todos os dias. E quais caminhos você enxerga para ampliar esse cuidado com a saúde mental feminina? Ai, Fábio, é tão difícil, porque a mulher, ela não se abre quando ela sofre algum tipo de agressão, sabe? Às vezes você sabe, nós ali na unidade sabemos, mas eu não posso também forçar, né? E eu não posso também impor, eu não imponho. Porque se eu perder o vínculo que eu tenho com ela, acabou. Né? E eu sei que ela precisa muito de mim enquanto profissional e da unidade de saúde. Agora, às vezes, eu tenho algumas pacientes que, às vezes, gente, eu tenho vontade de falar assim, a autoestima dela tá tão lá embaixo, né? Porque sofre com agressões físicas e, principalmente, uma coisa que eu acho que impacta muito mais que um tapa, são as agressões verbais. A violência psicológica. A violência psicológica, o descaso, a fala, sabe? A fala, às vezes, machuca muito. Muitas relatam para mim que o parceiro fala certas coisas. Essa mulher não serve para mais nada. Né? Essa mulher não serve para nada. Então, isso impacta diretamente. Né? E, às vezes, a autoestima está tão lá embaixo que eu tenho paciente que não quer pentear mais o cabelo. Né? Não é que você tem, que eu falo com elas, gente, antes de você amar o outro, você tem que se amar. Igual, nós vamos fazer vamos fazer aqui o aniversário do Fábio. Fala, para quem que você vai dar o primeiro pedaço de bolo? Para você. É você que tem que comer o primeiro pedaço de bolo. Você não tem que dar para ninguém. Porque a pessoa mais importante é você. Porque se você não se amar, não se valorizar, você não consegue amar mais ninguém. Né? Então eu falo muito isso com elas. Falo, gente, primeira coisa, eu não preciso estar com a melhor roupa, eu não preciso, mas eu tenho que acordar, agradecer pelo dia e pelo menos pentear o meu cabelo, prender, seja o que for. Né? E eu tenho que usar uma roupa que condiz com o corpo que eu tenho. Eu não posso querer colocar numa pessoa de 100 quilos um cropped, que não vai ficar muito legal. Então a gente tenta, sabe, dar um up, levantar, mas às vezes é muito difícil, porque não é só o esposo também que faz isso, não. Às vezes os próprios filhos, gente. Às vezes o filho acaba da mãe. A própria mãe. Né? Mas você podia ser igual fulano, olha lá como é que fulano é bonita, como é que fulano... Mãe, eu já vi muita mãe depreciar a filha. Nossa, esse menino, olha como é que você tá, buchuda. É muito ruim. E trabalhar com isso, eu digo pra você que é um desafio muito grande. Nós temos, né, na nossa unidade, a psicóloga também atendendo, às vezes a gente encaminha, aí elas... mas a gente tem um problema da continuidade.
e que esse é um ponto importante no tratamento. Porque a mulher, gente, eu falo que a mulher não desmerecendo os homens, tá? Pelo amor de Deus. Mas a mulher, ela é muito guerreira. Por quê? É cobrado dela o tempo todo. Ela tem que ser mulher, ela tem que ser mãe, ela tem que ser profissional. Se ela não é profissional, ela tem que ser dona de casa e ela tem que dar conta de tudo, porque ela não trabalha fora, então tem que estar tudo. Perfeito. A casa tem que estar perfeita. Roupa passada, roupa lavada, passada, né? Comida, tudo pronto. Porque é um senhor trabalho, né? Exatamente. E tem que cuidar dos filhos. Né? Os filhos têm que estar impecáveis, têm que ser educados. Então é cobrado demais da mulher. E chega uma hora, gente, que não dá conta. Ninguém fala com ela, você está precisando de ajuda? Às vezes ela não consegue ir para terapia porque não tem com quem deixar o filho. Eu tenho pacientes que viram e falam assim, eu não tenho como vir fazer o preventivo, eu não tenho com quem deixar. Pode trazer. Traz que ele fica sentadinho aqui, senão eu peço os meninos para dar uma olhadinha nele lá fora. Não tem realmente, tem mulher que não consegue ter acesso à saúde porque não tem com quem deixar os filhos. Como falo, não tem aquela rede de apoio. Né? E aí, assim, é difícil, tem momentos que eu falo, meu Deus, tem paciente que eu pego e falo assim, meu Deus, que vontade de levar essa menina pro salão. Pra dar um banho, né? Pra melhorar a autoestima. Você vê que ela se vê, né, gente? Uma mulher, por exemplo, de 30 anos com um cara de 60, gente. Isso me deixa triste, chateada. E você vê que a pessoa tá derrotada. Ela mesma se colocou numa posição que é difícil de sair. Eu falo, é muito difícil. Para mim é um desafio, sinceramente, enquanto profissional, lidar com isso. Agora eu quero trazer um pouquinho o papel transformador da enfermagem. Você é enfermeira há muitos anos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel da enfermagem e o papel que a gente pode assumir nesse processo de cuidado da saúde da mulher. De novo, de maneira integral, né? Olha, Ariane, a enfermagem, ela tem eu falo um poder muito grande, sabe? Ela tem uma gama de atuação incrível. Eu acho que se os nossos governantes deixassem os enfermeiros atuarem realmente, serem enfermeiros. Né? Não serem administradores, não serem gestores, serem enfermeiros, acho que o Brasil ganharia muito, principalmente na atenção básica, sabe? Porque hoje nos falta tempo para acolher, para ouvir, né? Eu falo muito com os meus alunos que quando um paciente entrar na unidade de saúde, seja para qualquer profissional, né? Sempre eu tenho qualquer profissional, prestem atenção, porque às vezes o andar do paciente demonstra alguma coisa. Às vezes eu tenho um paciente que eu estou atendendo, ele reclama, nossa, minha pressão tá alta, tá isso e aquilo, mas eu tô perto dele, aferindo a pressão, eu percebi que ele tá febril. O senhor tá com febre? Você sentiu? Menina, então você tem que ter essa percepção, né? Às vezes a pessoa não tá sentindo nada, mas ela tá precisando o quê? Conversar, ela tá precisando desabafar, ela tá precisando resolver um outro problema de uma outra pessoa com você. Então, eu falo muito que a enfermagem, ela tem um papel de suma importância, só que ela tá deixando o atendimento, o acolhimento, o ouvir o paciente e prestar atenção ao paciente em segundo plano. Eu não posso simplesmente pegar, bom dia, só vem para aqui por quê? Qual o motivo da consulta? E nem olhar para o paciente e já passar para frente. Eu tenho que olhar, eu tenho que observar, tenho que conversar, não interromper, deixar o paciente falar, porque às vezes o paciente é poliqueixoso, mas dentro daquelas várias queixas tem uma que precisa de atenção, sabe? Eu bato muito nessa tecla. Eu acho que se os nossos governantes, os nossos gestores deixassem, né, os enfermeiros serem enfermeiros, a saúde do Brasil melhoraria muito, sabe? Eu acho que o conjunto enfermeiro, médico, fazem um trabalho muito bom. Eu acho que a equipe multiprofissional, né? Porque eu tô ali prestando atenção, eu falo, psicólogo, você podia atender fulano de tal, presta atenção nisso. O assistente social, vamos olhar isso. O dentista, olha isso. Porque eu tenho um paciente, por exemplo, vou citar um exemplo. O paciente, por exemplo, começou a perder muito peso. Então, assim, dona fulana, mas o que está acontecendo? Ela é hipertensa, né, diabética, está perdendo peso demais. Aí ela,
e falou, mas o que tá acontecendo? Que se perde peso? Tá acontecendo alguma coisa? Só não tá tendo. Não, Sueli, eu tenho que comer na minha casa. Eu disse, gente, por que a dona fulana tá perdendo tanto peso? Eu tô lá pra médica. Médica, tá acontecendo alguma coisa. Aí, belo dia, eu falei, deixa eu te falar, minha filha. Sempre que a dentista não me atende, não. Eu falei, mas por quê? O que tá acontecendo? Ai, minha dentadura não tá parando no lugar. Ela não tava conseguindo mastigar por causa da dentadura. Então, entendeu? Por isso que ela tava comendo só o quê? Líquido. Que ela conseguia coisas pastosas. Então, é essa atenção que a gente tem que ter. Que às vezes falta, eu acho que aos profissionais, principalmente ao enfermeiro. Entendeu? Focar numa enfermagem mais humanizada. Exatamente. Acolhedora, ouvinte. E atenta. Porque eu sinceramente não sabia que a paciente usava dentadura. Os dentes dela. Quando ela falou, eu falei, tá aí o motivo da perda do peso. Sueli, agora a gente entra numa parte aqui do nosso podcast que chama Momento Curso. Bora lá? Bora. Olha só, eu queria saber de você em que momento os alunos, tanto do curso de graduação em enfermagem, também quanto técnico em enfermagem, porque você dá aula nos dois cursos, a gente sabe disso, começam a estudar e vivenciar também na prática os cuidados com a saúde da mulher. Normalmente, no curso técnico, no último período, né, que eles têm a disciplina de saúde da mulher, tem uma disciplina específica, saúde da mulher, que a gente engloba toda a parte da saúde da mulher. Eu divido, né? O início eu falo dos problemas ginecológicos mais comuns, depois a gente entra, né, na parte do pré-natal, gestação de alto risco, aí ganha o bebê, aí a minha colega assume a saúde da criança, né? E aí também eles já estão em estágio, né? A grande maioria faz estágio comigo, né? Aí eu já coloco eles para a sala, para poder participar do atendimento, né? Na graduação, nós começamos no 3º e 4º período. Aí é dividido, tem a saúde da mulher e a saúde perinatal. Então, a saúde da mulher, né, te engloba primeiro, e depois nós entramos naquela parte da gestação, né, os cuidados, e eles também têm a parte prática, né, e tem depois a parte do estágio. Que eles a gente já tenta passar para eles a importância, como eu falo com eles, a importância, o olhar do enfermeiro para a mulher. Então, por exemplo, eu foco muito na consulta de enfermagem ginecológica. O que vocês vão, enquanto enfermeiros, observar na mulher? E eu falo muito com eles, gente, é muito importante, algo que às vezes eles falam assim, nossa, professor, mas tem que fazer. Vocês estão fazendo exame de preventivo? Cheirar. Cheirar a secreção. A pessoa cheira. É importante. Porque isso diz muito. Eu consigo, às vezes, fazer o diagnóstico, que não é função da enfermagem, mas a gente faz e a gente acaba tratando, não tem jeito, né? Eu consigo saber qual tipo de vaginose que a mulher tem, o que eu vou tratar através do cheiro, né? Porque a Gardnerella, ela tem um cheiro. Sim. Né? Uma bactéria que provoca uma secreção horrorosa. Então, eu vou deixar o resultado preventivo chegar com a mulher com aquele cheirinho desagradável, aquele corrimento desagradável. Se eu já posso resolver o problema dela, né? Eu falo, a infecção, gente, ela tem odor. Então, eu falo para eles, vamos cheirar. Tem que cheirar. É a mesma coisa, eu vou fazer, por exemplo, a retirada dos pontos de uma cesariana, né? Não é só retirar os pontos de uma cesárea. Eu vou observar se ele tem algum tipo de infecção, né? Se tem alguma outra alteração, algum sinal de uma possível infecção futura. Então, não só olhar. O olfato na enfermagem, ele é a ferida, né? Nós não estamos falando de uma ferida, ela tem um cheiro característico, a necrose, ela tem um cheiro característico. Então, às vezes, nossa, professor, assim, coloca o narizinho aí, tem que cheirar. A enfermagem é uma profissão que envolve muito amor, né? No final das contas. Nossa, mano, muito. Eu falo que as pessoas, né? Algumas pessoas perguntam, mas por que você não fez medicina? Eu falei, gente, medicina é completamente diferente da enfermagem. Não tem nada a ver. Nós não temos a valorização financeira que nós gostaríamos, né? Eu falo isso muito com os alunos. No primeiro dia que eu entro em sala de aula, eu falo, pessoal, se vocês querem ficar ricos com a enfermagem, vamos fazer outra coisa. Pode ir embora, porque não vai. Mas há uma satisfação pessoal muito grande. Eu falo assim, a enfermagem trouxe para mim
uma... Sabe se eu tô batendo muito no microfone, né? Trouxe uma satisfação profissional incrível, algo incrível. Que não são todos os pacientes, né? Às vezes no dia eu passo muita raiva, mas teve um paciente ali que eu falo assim, eu fiz o meu papel. Foi para isso que eu me dediquei, foi para isso que eu estudei, né? O que eu gosto, eu realmente sou apaixonada pela profissão, pelas minhas duas profissões, ser enfermeira e ser professora. Adoro também, sabe? Eu falo com eles o seguinte, eu às vezes aprendo muito mais com eles do que eles comigo, porque eles me fazem ter que estar sempre estudando. Porque tem cada pergunta que você pensa, meu Deus, de onde esse menino tirou isso? Sueli, queria te agradecer. Ai, eu que agradeço, gente, o convite. Nossa, foi ótimo. Muito obrigada pela oportunidade. Nossa, muito bom mesmo. E para você que assistiu até aqui, eu vou pedir para que você compartilhe esse episódio também com aquela mulher que está precisando se olhar, se cuidar. Homens também, por favor, fiquem atentos para você também ajudar nesse processo de cuidado da saúde feminina, né? É isso aí, você homem que nos assiste, que está ouvindo esse episódio, vamos entender mais a mulher, vamos procurar saber mais sobre a saúde da mulher e acompanhar aí a sua parceira, principalmente nas consultas que ela precisar. É muito importante essa parceria. Bom, então o Daltoncast vai ficando por aqui. Um grande abraço para você e daqui a 15 dias um novo episódio. E a gente espera, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal. Até mais, gente.